Era um tempo de intensa perseguição. A igreja recém-nascida, formada por seguidores fiéis de Jesus, enfrentava ameaças reais e concretas. O nome de Paulo, antes conhecido como Saulo, se destacava entre os inimigos da fé. Ele não era apenas um judeu devoto. Era um fariseu zeloso, um estudioso da lei, respeitado entre os líderes religiosos. Mas seu zelo o levou a um extremo impensável: perseguir, prender e consentir na morte de cristãos. Atos 8:1 diz que Saulo consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. Essa pequena frase carrega um peso gigantesco. Consentir significa concordar, aprovar, apoiar. E isso nos dá um vislumbre da dureza de coração que existia em Saulo naquele momento. Paulo era sincero, mas estava contra a vontade de Deus. Ele achava que servia a verdade, mas combatia o próprio Cristo. Enquanto os cristãos temiam aquele homem, o Senhor via um futuro apóstolo. Aquele que hoje é inimigo pode ser amanhã um instrumento de salvação. O ódio de Saulo não era maior que o amor de Cristo. E o plano divino estava prestes a se revelar de forma inesperada. Enquanto os crentes oravam por livramento, Deus preparava um instrumento para as nações. Isso nos leva a refletir sobre nossos próprios caminhos. Será que também não há momentos em que achamos estar certos, mas estamos cegos espiritualmente? Mulheres e homens foram arrastados para fora de suas casas. O medo pairava no ar, ao que Jesus respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Observe os detalhes: o clima de perseguição, o zelo distorcido de Saulo, a aflição dos primeiros cristãos. Mas Deus trabalha no silêncio, na espera, na pausa. Às vezes, é preciso ser derrubado para olhar para cima. É preciso ficar cego para enxergar o que realmente importa. Aquele que antes marchava com autoridade e poder, agora caminhava cego, vulnerável. 3 dias, ele não viu a luz do sol. 3 dias, ele não comeu, nem bebeu. 3 dias Saulo esteve imerso em um deserto interior. Pois eis que ele está orando. Sim, Saulo estava orando. Aquele que outrora respirava ameaças, agora clamava em silêncio. Seu coração estava sendo moldado. A visita de Ananias não foi apenas uma cura. Foi a confirmação de um chamado. A escama que caiu dos olhos de Saulo representava a cegueira espiritual sendo removida. Aquele homem agora via, não apenas com os olhos, mas com o coração. Saulo levava em mãos cartas que lhe dariam autoridade para prender cristãos. Mas no caminho, algo extraordinário aconteceu. De repente, uma luz do céu brilhou sobre ele com intensidade descomunal. Ele caiu por terra e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Toda a sua convicção, todo o seu zelo, tudo aquilo que ele acreditava estar fazendo por Deus, agora parecia ruir. A luz que o cegou também iluminou sua consciência. A voz que o derrubou também ecoava em seu espírito. Quem era ele? O que havia feito? Quem era realmente Jesus? E Deus, como sempre, já estava preparando o cenário. Do outro lado da cidade, em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. Ele era temente a Deus, obediente, mas também humano. E, como qualquer pessoa, sentia medo ao ouvir o nome de Saulo. Afinal, aquele nome vinha acompanhado de prisões, violência e sofrimento. Essa base nos ajuda a compreender o quão impactante será o encontro entre Saulo e Jesus no caminho para Damasco. E ali estava Saulo, incansável,
determinado, empunhando cartas de autorização do sumo sacerdote para prender seguidores de Jesus, até mesmo em Damasco. Muitos de nós desprezamos os momentos de silêncio, as pausas da vida. Queremos respostas imediatas, direções claras, curas instantâneas, mas a obra de Deus muitas vezes acontece nos bastidores da alma. É quando tudo para do lado de fora que Deus começa a mexer do lado de dentro. Ele não via os cristãos como irmãos equivocados, mas como hereges perigosos que deveriam ser eliminados. A luz o envolveu, mas os seus olhos se fecharam. Ele não enxergava mais o mundo como antes. Essa cegueira não era apenas físico-espiritual. Deus estava quebrando suas defesas, silenciando sua arrogância e preparando seu coração para algo novo. Naquele dia, houve grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Afirma o texto. Jesus não diz: "Por que persegues meus seguidores?", mas a mim. Ele se identifica diretamente com seus discípulos. Perseguir os cristãos é perseguir o próprio Cristo. Saulo não estava apenas lutando contra uma nova seita. Ele estava combatendo o Deus vivo. Mas, por que tanto ódio? Por que essa determinação em destruir a igreja? Saulo acreditava que estava fazendo a vontade de Deus. Em sua mente, os seguidores do caminho estavam blasfemando. Eles proclamavam Jesus como Messias, o Filho de Deus. Algo inaceitável para a tradição farisaica que ele tão arduamente defendia. Ele via naquela nova fé uma ameaça à pureza do judaísmo, uma heresia que precisava ser extinta antes que se espalhasse. Essa história nos ensina algo profundo. É possível estar sinceramente enganado. Enquanto os discípulos fugiam, oravam e jejuavam, Saulo traçava rotas para persegui-los. E assim, em meio ao barulho das ameaças e das correntes que prendiam os inocentes, Deus já estava trabalhando em silêncio. Ele não havia abandonado sua igreja. Pelo contrário, estava prestes a usar aquele que mais a destruía como seu maior porta-voz. A história de Saulo antes da conversão nos lembra que Deus vê além do presente, não há caso perdido para Deus. Damasco era o destino. A resposta de Saulo revela o impacto da experiência. Quem és tu, Senhor? Essa pergunta, "Por que me persegues?", é carregada de profundidade. Naquele momento, Saulo ficou cego. Durante 3 dias, ele não comeu nem bebeu. Foi levado pela mão até Damasco. O grande perseguidor agora era guiado como uma criança, o orgulho fora desfeito. Nesse silêncio forçado, Saulo teve tempo para pensar. Esse momento é essencial. Muitos querem conversão imediata, sem reflexão. Se desejar, pause o vídeo e leia Atos 9, versículo 3 a 9. Observe a intensidade dessa experiência e como Deus iniciou uma transformação profunda no coração de Paulo. Após o encontro sobrenatural no caminho para Damasco, Saulo foi conduzido pela mão até a cidade. Imagine o turbilhão de pensamentos que passou por sua mente. Nesse momento, Saulo precisava de mais do que cura física. Ele precisava de um novo nascimento espiritual. Mas o Senhor falou com Ananias em visão: "Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Esse tempo de espera é precioso." Ananias, mesmo com receio, obedeceu. E essa obediência simples foi instrumento para um milagre que mudaria a história da igreja. Essa parte da história nos ensina que ninguém é convertido sozinho. Repare em como cada elemento tem propósito: o jejum, a oração, a cegueira, o envio de Ananias. Tudo está sob o controle soberano de Deus. O silêncio de Saulo
foi interrompido pela presença obediente de Ananias, e dali brotou o início de um novo ministério. Aquele que caíra ao chão 3 dias antes, agora se levantava com nova missão. E o que ele fez a seguir é ainda mais surpreendente. Começou a pregar que Jesus é o Filho de Deus. Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Mas Paulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. O batismo e a pregação estão conectados por um fio divino. O propósito de Deus para a vida de Paulo, os judeus que antes o consideravam um aliado, agora tramavam sua morte. Aquela transformação que causou espanto em Damasco também provocou ódio entre os líderes religiosos. A graça que o restaurou também o colocou em rota de colisão com o mundo. O momento chegou. Agora essa palavra começava a se cumprir. O perseguidor se tornava porta-voz. O algoz se tornava embaixador da fé. O caos de antes se transforma em consolidação. O tempo da perseguição se converte em crescimento. O inimigo se torna aliado. Isso é o poder do Evangelho. Com coragem e astúcia, o ajudaram a escapar, descendo-o num cesto, por uma abertura no muro da cidade. Observe como cada passo de Paulo foi sustentado por irmãos. Confirmado por líderes e guardado por Deus, a missão não foi fácil, mas era clara. E onde havia oposição, havia também livramento e consolo. Aquele que outrora entrava pelas portas com cartas de prisão, agora saía pelas muralhas, sustentado por mãos que um dia ele teria algemado. Ananias, obedecendo à voz do Senhor, entra na casa onde Paulo está. Muitos ainda não confiavam nele. Era compreensível como crer que aquele que havia perseguido agora proclamava: mas Deus levantou Barnabé. Que a tua igreja continue crescendo, andando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Obrigado por nos mostrar, através da vida de Paulo, que ninguém está fora do alcance do teu amor, que possamos também viver com ousadia, com fé e com obediência ao teu chamado. Um homem cheio do Espírito Santo, pronto para interceder, acolher e validar a transformação do novo convertido. Que sejamos, como Paulo, proclamadores do Evangelho com coragem, mesmo em meio à oposição. Mas a chama do Evangelho ardeu em seu coração como nunca antes. Ele entendia que tinha sido escolhido não por merecimento, mas pela graça. Uma palavra tão pequena, mas que carregava aceitação, perdão e nova identidade. Paulo pôde então andar com liberdade entre os irmãos, pregando com ousadia e enfrentando debates com os helenistas, que também tentavam matá-lo. Logo após essa declaração, algo como escamas caiu dos olhos de Paulo, e ele voltou a ver. Quando Deus nos alcança, Ele não apenas nos salva, Ele nos envia. Cada conversão é também um chamado. E não importa o passado, Deus nos equipa com autoridade para o presente. Em vez de condenar, Ele anunciava a graça. Sua visão foi restaurada, mas mais que isso, sua alma foi iluminada pela presença do Espírito Santo. E ali, de forma simples e poderosa, estende suas mãos e diz: Paulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Aquela foi a primeira vez que Paulo foi chamado de irmão por um cristão. Imediatamente, ele se levantou e foi batizado. Não houve demora, não houve resistência. Paulo, o perseguidor,
agora era proclamador. Em vez de prender cristãos, ele libertava corações com a mensagem do Evangelho. As pessoas ficavam perplexas. Aqueles que o conheciam ficavam sem entender. Esse início da missão de Paulo nos ensina sobre o poder do novo nascimento. Observe como o envio de Ananias, a cura. Após os primeiros dias de seu novo ministério, Paulo enfrentou sua primeira grande oposição, mas Deus já preparava livramento. Os discípulos em Damasco, os mesmos que temiam Paulo, agora eram seus irmãos. Chegando a Jerusalém, Paulo enfrentou outro desafio: o ceticismo da igreja. Barnabé levou Paulo aos apóstolos e contou como ele havia visto o Senhor, como havia pregado com ousadia em Damasco. Esse gesto abriu as portas. A vida de Paulo, a partir desse ponto, tornou-se uma jornada constante entre aceitação e perseguição, entre milagres e oposição, entre chamados e prisões. Em Atos 9, versículo 15, Deus havia dito a Ananias: "Este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel." O capítulo se encerra com um respiro de paz. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e andando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Agora oremos juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos pela transformação de vidas, pela graça que alcança até os corações mais endurecidos. Ajuda-nos a reconhecer teu agir, mesmo quando estamos cegos, a confiar mesmo quando não compreendemos, e a sermos instrumentos em tuas mãos. Levanta Barnabés em nosso caminho, pessoas que nos ajudem a caminhar, e dá-nos sabedoria para sermos Barnabés na vida de outros. Em nome de Jesus. Amém.